muito bem-vindos! Que prazer ter você aqui. Primeiro, eu quero te dar os parabéns. Como assim, Nutri? Por que os parabéns? Parabéns, porque você poderia estar cuidando de outros afazeres, vendo algum site de fofoca ou notícias. Você poderia estar cuidando de outras áreas da sua vida, mas você está aqui buscando conhecimento verdadeiro, com profissionais de saúde que podem cuidar dessa raiz do problema, para que você tenha a sua melhor versão. Aqui nós vamos revelar para você como encontrar essa melhor versão, que não está fora de você, está dentro de você. E eu sei que tem muita gente nova aí que ainda não nos conhece. Se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou Marcela Ávila e hoje nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que você vai se identificar. Porque muitas das vezes você coloca esse tema como um obstáculo. Ou talvez você nem percebe, mas você está imerso neste tema que está atrapalhando o seu metabolismo. Fica até o final, gente, porque nós temos muitas novidades para vocês. Lembrando, se você está aqui, compartilha pelo menos com mais 3 pessoas que queiram emagrecer e colocar o ponto final na luta contra a balança. E agora eu vou convidar ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Cristiano Correia, meu maridão, médico, endocrinologista e nutrólogo, para nós realmente te mostrar que esse tema, eu não estou falando só como nutricionista, mas toda a visão aí de um médico sobre o emagrecimento real para vocês. Vamos lá? Tudo bem com vocês? Dr. Cristiano, o que é ambiente obesogênico? Então, assim, tem uma resposta mais óbvia para isso, e aí depois eu vou falar do não óbvio, tá? Então, o óbvio é o que vocês já devem ter ouvido falar aí na mídia, né? Então, o ambiente obesogênico é um contexto social que vai desde a grande sociedade até a família de cada um de vocês, né? Onde hábitos e rotinas propícias ao ganho de gordura corporal são incorporadas no dia a dia e na rotina diária, né? Na rotina do dia a dia mesmo, do cotidiano. Então, o ambiente obesogênico é esse ambiente onde você está inserida, onde você está inserido, e por questões culturais, familiares, de rotina familiar, cultural, daquela sociedade, aquilo se torna natural, e ao se tornar natural e rotineiro, infelizmente, sendo um mau hábito, um hábito ruim, leva ao ganho de peso. Isso é um ambiente obesogênico. Mas isso é a resposta óbvia. Então, todo mundo sabe o que não deve consumir e o que deve consumir. Só que aí que está a questão. Isso que todo mundo sabe que deve consumir e o que não deve consumir, muitas vezes não é real. Algumas coisas que as pessoas são ditas, né, que são algumas coisas que é dito para as pessoas que elas não devem consumir em hipótese alguma e que devem regrar ao máximo, não deveria ser assim. Elas deveriam consumir mais esses alimentos, e alimentos que são ditos para essas pessoas que elas devem consumir, que são saudáveis, que levam ao emagrecimento, a melhora de qualidade de vida, uma redução de doença cardíaca, tudo, na verdade, são esses alimentos, muitas vezes, que estão levando essas pessoas para obesidade, ou então estão impedindo que elas emagreçam. Então, tem uma questão óbvia, que a alimentação é ruim, o excesso de ultraprocessados, o excesso de industrializados, isso aí é ponto pacífico, né? Todo mundo concorda com isso, acho que isso aí não tem dúvida, mas não é só isso. Porque muitos dos alimentos que são propagados como saudáveis também são ultraprocessados e também são industrializados e fazem mal. Doutor Cristiano, hoje em dia nós sabemos aí que 53,8% dos brasileiros estão acima do peso e quase 20% são considerados obesos. Com esses dados, mostra, né, o aumento também das doenças crônicas, né? Então, a gente tem visto aí, por última pesquisa do Ministério da Saúde, um aumento na resistência insulínica, no pré-diabetes, na gordura no fígado, do colesterol alterado,
triglicérides, triglicérides, úrico. ácido úrico alterado. Outra coisa que acontece muito também, síndrome de ovário policístico, os efeitos muito radicais da menopausa. Então, todas essas doenças vêm junto com esse aumento, né? Estes dados são muito preocupantes porque corresponde a um aumento, doutor Cristiano, de 60% da obesidade nos últimos 10 anos. 60%. Então, é muita coisa, né? Engraçado, doutor Cristiano, que aumentou 60% da população que tem aumentado o peso e existe, assim, uma cultura, um ambiente com produtos diet, com produtos light, com produtos ultraprocessados, com chás, com shakes, cada vez maior esse mercado, né? Então, hoje nós vamos no supermercado comprar uma batata frita, por exemplo, nós temos lá a batata frita light e a batata frita normal. Nós vamos comprar um açúcar, a gente sempre prefere um adoçante do que um açúcar. E aí, esse ambiente é o que nós estamos vivendo. E ele coincide com um aumento de 60% da obesidade? Não era para ser o contrário, doutor? Então, meu amor, e Nutri, aí que terminam as obviedades. Aí que o óbvio deixa de acontecer, né? Então, é interessante, eu convido as pessoas que estão aqui conosco a raciocinarem. As pessoas estão consumindo cada vez mais alimentos ditos saudáveis. Ditos saudáveis, eu não estou falando de alimentos saudáveis. Estou falando de alimentos que são ditos saudáveis. Então, essas pessoas estão consumindo cada vez mais margarinas, daquela marca amiga do coração, que vocês já sabem qual que é, margarina. Estão consumindo óleos vegetais saudáveis, que dizem que são saudáveis. Estão consumindo mais diet, zero, light. Sal rosa. Estão consumindo cada vez menos sal. O que eu vejo são as pessoas cada vez mais dedicadas a essa indústria do produto alimentício saudável, né? Então, basicamente, os alimentos light, diet zero, as margarinas, os óleos vegetais, aí eu estou falando de óleo de canola, milho, soja e girassol. E quanto mais elas estão, à medida que avança o consumo desses produtos alimentícios saudáveis, avança a obesidade, avança a pressão alta, avança a gordura no fígado, avança o pré-diabetes e o diabetes, avança o ovário policístico, ferritina alta, ácido úrico alto, triglicérides alto, colesterol alterado. Então, está muito estranho, porque à medida que as pessoas estão se adequando e se adaptando cada vez mais a esses hábitos ditos saudáveis, elas estão ficando mais obesas, não menos. E aí muita gente fala, mas é porque as pessoas não estão seguindo o que se está prescrevendo. Será que não é exatamente o contrário? Será que é porque as pessoas estão seguindo? Então, durante uma época onde nada disso era falado, onde as gorduras não eram endemonizadas, como são hoje, né? Todas as gorduras são colocadas no mesmo balaio como se fosse a mesma coisa, e elas são completamente diferentes umas das outras, mas são colocadas no mesmo balaio. É como se chegasse numa multidão, prendesse todo mundo, ali vai ter gente boa, vai ter gente ruim, mas no final prendeu todo mundo, vai todo mundo pro chilindró, sendo inocente ou sendo culpado. Até lembrando a realidade brasileira dos dias atuais, né? Então, é muito complicado isso, né? E aí, de repente, se generalizou uma série de conceitos de que gordura engorda, de que gordura é responsável pela obesidade, de que tem que ser light, de que tem que ser gordura vegetal, que não pode ser gordura animal. Então, a sociedade começou a viver com esses artifícios. E me parece que antes, quando a sociedade não tinha nenhum desses artifícios disponíveis, o índice de obesidade era baixíssimo. Eu sempre convido as pessoas a pensarem não na estatística, que ela é clara, mas vamos pensar na prática. Veja uma foto de uma praia no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar do Brasil, não seja o Rio, nas pessoas nos anos 70. Você só vê pessoas extremamente magras. Raramente você vê uma pessoa acima do peso, com obesidade. E veja o que a gente vê hoje em dia.
Veja como é que as pessoas se alimentavam naquela época, se elas tinham essa preocupação em dosar a gordura dos alimentos, em evitar óleos vegetais, se elas tinham essa preocupação tão maluca em ficar consumindo só light, diet zero. Não tinham. E não tinham obesidade. Então, parece que muitas coisas que se dizem saudáveis, na verdade, estão ajudando e contribuindo para o quadro de obesidade. E aí que o ambiente obesogênico se torna menos óbvio. Né? Que é como você falar que refrigerante engorda, todo mundo sabe. Acho que não tem um ser humano nessa terra que acha que refrigerante não engorda, né? Agora, tem muita gente que acha que refrigerante de zero não engorda. Mas refrigerante zero engorda e muito. Mas como? Engorda. Eu posso falar que engorda. E isso não sou eu que estou falando, são os estudos. Né? A gente sabe que tem elementos ali que se ligam às células de gordura e que promovem um acúmulo de gordura no corpo, mesmo que ele seja zero caloria. Então, são esses conceitos equivocados, baseados em calorias, que a indústria alimentícia insiste em reforçar, não por acaso, porque interessa a ela basear o conceito da caloria, é que as pessoas estão aplicadas a isso, estão assim, atentas a isso, estão seguindo, e seguindo estão ficando obesas. Uhum. E quando eu posto nas minhas redes sociais um prato de arroz, feijão, batata frita, carne, salada, isso tem na cabeça da pessoa que engorda. Engorda. Aquele alimento te engorda. Você sair num final de semana e viver a sua vida social, as pessoas têm o conceito que isso faz com que elas ganhem peso. E não é bem assim. O extremismo, o radicalismo faz com que gere uma compulsão alimentar, né? E um excesso de produtos alimentícios. E não é culpa das pessoas. Foi feito isso e muito bem pensado para que existisse um mercado de produtos que fazem com que você emagreça. Mas, na verdade, só fazem com que você ganhe peso cada vez mais. Exatamente, porque é propagado que esses alimentos são saudáveis. E aí que está a questão. Se isso, por um lado, traz uma angústia, por outro lado, traz uma tranquilidade, porque alimentar-se de forma a ter um peso normal, ou próximo do normal, para emagrecer, na verdade é fácil. É mais fácil do que as pessoas imaginam. Só que como elas estão cheias de conceitos errados, equivocados, elas ficam perdidas. E aí dá a impressão que é difícil. E quando elas conseguem seguir, elas seguem um caminho errado. Elas seguem os conceitos errados. E aí é que elas engordam, né? Porque elas consomem alimentos que levam elas a engordarem, achando que os alimentos emagrecem, e outros alimentos que poderiam ajudá-las no emagrecimento, elas evitam, porque elas acham que esse sim é que engorda. Então elas estão com princípios invertidos, boa parte. Não quer dizer que todos os princípios estão invertidos, não é isso. Eu não estou falando que está tudo de cabeça para baixo, mas está muita coisa de cabeça para baixo, mas muita coisa mesmo. E aí não tem jeito. Outra coisa que eu ia te falar, doutor Cristiano, eu quero que as pessoas aqui hoje se perguntem, será que eu vivo um ambiente obesogênico? Me fala uma coisa, alguém de vocês aqui já comprou algum produto só porque aquele produto te ajudaria a emagrecer? Por exemplo, quando você vai escolher um iogurte, você já comprou o iogurte com menos caloria? Ou então, quando você vai escolher um produto entre o normal e o zero, você fala, vou levar o zero, senão vou engordar. Então, você já comprou um produto, acredito, só, não pelo sabor, não pelo prazer, mas somente porque você quer emagrecer? Às vezes a pessoa vai no mercado, doutor Cristiano, e as compras dela, porque assim, a maior parte das pessoas aqui já sabem o que é saudável. Já tem conceitos. É muito difícil, às vezes, a gente encontrar uma pessoa que está no nível zero de reeducação. A maior parte das pessoas já sabem que refrigerante engorda, que tem que tirar o pão, tem que tirar o açúcar. Mas não é esse o caminho que nós estamos ensinando. Não é. O que eu recebo na minha caixinha todo dia, Nutri, eu não aguento tirar o doce. Mas quem falou que você tem que tirar o doce como ponto número 1 para que você consiga um emagrecimento?
Por que você compra esses produtos? Porque o seu ambiente é obesogênico. E o ambiente obesogênico não é um ambiente que tem batata frita, não é um ambiente que tem refrigerante, não. O ambiente obesogênico é um ambiente cheio de produtos que te ajudam a emagrecer. E aí você coloca todas as suas chaves naquele produto. Nossa, comprei esse produto agora, vai mudar a minha vida. E aí você se frustra. Porque você emagrece, engorda de novo, emagrece, engorda de novo. Ou nem emagrece. Exatamente. Então, assim, por exemplo, o exemplo que eu falei do zero, né? Esses alimentos zero, eles engordam sem caloria nenhuma, mostrando que a questão não são as calorias, que eu possa... Tem alimentos que são calóricos, que podem emagrecer, e tem alimentos zero caloria, ou melhor, produtos alimentícios, né? Zero caloria, que engordam. Porque a questão vai muito além, a questão faz parte do estímulo hormonal que esses alimentos ou esses produtos alimentícios provocam no organismo. Uhum. Então, quando eu consumo um alimento zero caloria, via de regra, esse alimento ele vai causar uma inflamação no meu corpo. Ah, mas ele é zero caloria, mas ele vai inflamar o meu corpo. E ao inflamar o meu corpo, ele vai promover um desequilíbrio hormonal que sempre vai na direção de produção de gordura. Então, ele bloqueia a minha queima de gordura e estimula o meu acúmulo de gordura. E ali até o ar que eu respirar, estou exagerando aqui, claro, mas é um exagero, tá, pessoal? Mas até o ar que eu respirar vai me engordar. Mas é quase isso mesmo. É aquela pessoa que fala assim, eu não como quase nada e engordo. Existe, é real, a gente não acredita. Porque ela acumula tudo que ela come. Acumula tudo que ela come. Eu vejo muito... Mesmo que seja pouca caloria, e aquele outro come muita caloria e não engorda. Por quê? Porque tem gente que come muita caloria e não engorda. Então, se fosse caloria, quem comesse muito seria gordo, quem come pouco seria magro. E isso não é exatamente assim. Muitas vezes pessoas obesas nem comem tanto e pessoas magrinhas comem muito. Então, não bate, não casa a lógica. Eu falo que a gente tem que pensar muito, né, no resultado. Resultado. Eu quero que aqui vocês abram a mente. Então, para abrir a mente, você só para pensar comigo com o Dr. Cristiano. Qual que é o resultado que você está tendo das ações que você faz para emagrecer? Eu já tentei uma ação, outra. E qual que é o teu peso hoje? Porque eu não quero que... O resultado, para mim, não é um pouco de peso. Perder 3, 4 quilos, gente, para mim não é interessante. Só se você for tua meta. Eu quero que seja o último tratamento de emagrecimento da sua vida. A não ser que essa pessoa precise só perder 3 ou 4 quilos, né? Mas não é a realidade da maioria, né? Isso. Mas aí, se a pessoa quiser só 4 quilos, beleza, ela só tem 4 quilos de excesso. Mas eu digo o seguinte, a pessoa chegar na sua meta, no destino final, ter começo, meio e fim. Chega uma hora que cansa, doutor Cristiano. Cansa de produto, cansa de investir. Tem pessoas que estão há 10 anos, 20 anos, há uma vida. Ela lembra dela lá na adolescência fazendo dieta. Hoje ela já está numa fase idosa e ainda está fazendo dieta. Pois é. Por quê? Por que está assim? Porque essas pessoas passam anos e décadas, a maioria está há décadas, né? Quantas pessoas que vêm falar, né, nos dá o depoimento dos resultados, né, depois que já estão conosco, e nos falam, 30 anos que eu estou tentando emagrecer, agora em 3 meses eu emagreci. Mas por quê que ela demorou 30 anos e não emagreceu e em 3 meses emagreceu? Porque ela estava com o GPS errado, o mapa do tesouro não estava apontando para o tesouro. Ela precisava ir para São Paulo e o mapa apontava para o Rio de Janeiro. Então, toda vez que ela seguia o mapa, ela caía no Rio de Janeiro, não caía em São Paulo. O mapa não apontava para o emagrecimento, apontava para o ganho de peso. Então, não adianta, o que eu falo sempre, a gente precisa seguir corretamente o mapa certo. Não adianta seguir corretamente o mapa errado, que aí eu vou cair no lugar errado, né? Então, assim, esse conjunto de informações que hoje muita gente acredita estar correto, tanto que as pessoas nem questionam mais, porque isso foi batido tanto na cabeça delas, e é batido, né? Ah, você tem que comer pouca gordura, você tem que, não pode comer nenhum tipo de carboidrato, né? Não pode, tem que comer só comida sem graça para emagrecer, tem que diminuir o consumo de calorias,
tem que restringir caloria, tem que passar fome para emagrecer. Tá tudo errado, pessoal. Não adianta, vocês vão ficar batendo cabeça, vocês vão ter resultados pífios, se tiverem, e se tiverem, vão ter um resultado e depois vão perder esse resultado logo em seguida. Isso quando não perde 5 quilos, depois recupera 10 depois, porque o metabolismo vai lá para o pé. O corpo não foi feito para passar fome, o corpo foi feito para ser nutrido. E se é comendo que se engorda, é comendo que se emagrece. Comendo que se emagrece, doutor Cristiano? Como assim? Comendo que você vai emagrecer? É claro que sim, é claro, porque para emagrecer eu preciso ter um organismo funcional, um organismo funcionante, saudável. E existe organismo funcionante, saudável, que possa queimar gorduras se eu estiver desnutrido? E a maioria não, 100% dos obesos, das pessoas que estão com sobrepeso e obesidade, 100% estão desnutridas. Se estivessem bem nutridos, não estariam obesos. Estariam com uma composição corporal saudável. Isso que você fala é muito interessante sobre desnutrição. Por quê? Quando a pessoa está com excesso de peso, é só ela se perguntar. Quanto mais ela ganha peso, mais ela fica sem energia. Mais ela fica desanimada. Mais ela fica, às vezes, depressiva, às vezes cansada. Mais problemas de saúde aparecem. Isso é sinal de quê? Isso é sinal de desnutrição. Desnutrição. Se a pessoa é desnutrida, tá aí a chave, não é, doutor? Uma das chaves pelas quais as pessoas não conseguem controlar a compulsão alimentar é porque é pedido a elas que controlem isso a partir da força de vontade delas. E isso é o mínimo. Eu falo que a força de vontade ela tem que ser pequena quando você está equilibrado. O problema é que é exigido delas força de vontade, quando, na verdade, a alimentação é que tem que bloquear a compulsão alimentar dela. É a própria alimentação. E aí, como a alimentação é que bloqueia a compulsão alimentar e a pessoa faz uma restrição alimentar, a compulsão aumenta. Então, é como se eu tivesse com um incêndio e na hora de apagar o incêndio, em vez de eu jogar água, eu estou jogando gasolina. Vai aumentar o incêndio. Essa pessoa está com compulsão alimentar, por quê? Porque a alimentação dela é pobre em nutrientes e o organismo dela não detecta a entrada desses nutrientes. E aí o que ele fala? Ele dispara a fome nela o tempo inteiro. Ela fica precisando de comer, por quê? Porque ela não está se nutrindo. Ela está comendo coisas que estão descontrolando os hormônios dela, promovendo o acúmulo de gordura, mas que não tem nutriente nenhum. Exatamente por isso ela está engordando. E é exatamente por isso que ela está com compulsão alimentar. E ela come, continua comendo alimento pobre em nutrientes, o corpo não detecta essa nutrição nunca. Agora, o que ela faz na hora de resolver isso? Come menos. Não vai bastar. Não é isso. Hoje eu coloquei, né? Ela tem que comer diferente. Ela tem que comer melhor, não menos. E aí, doutor Cristiano, eu coloquei na minha caixinha lá no Instagram, né? Pessoal, me conta o que tá te impedindo de emagrecer. Aí a pessoa fala para mim assim, alguns. Olha, Nutri, é parar de comer doce, eu não aguento. Nutri, é parar de comer açúcar. Nutri, é parar de tomar minha cervejinha no final de semana. Mas, gente, dieta não é prisão. É por isso que você roda e cai na mesma. Roda e cai na mesma. Porque você pensa que dieta é prisão, dieta é sofrimento. Não é sofrimento. Quando nós aprendemos que existem hormônios como insulina, GH, grelina, leptina, glucagon, esses hormônios, eles podem acelerar sua queima de gordura você comendo arroz, feijão, comendo comida. E eles são feitos para isso. Esses hormônios, eles vão atuar na queima de gordura. Mas para que eles possam atuar na queima de gordura e no controle da saciedade, do apetite, você precisa se alimentar bem e não deixar de se alimentar. É isso que é uma das grandes armadilhas em que praticamente 100% das pessoas caem o tempo inteiro. Agora, também, só comer saudável não é o caminho. Comer saudável é a base. Então, nós não estamos aqui para ensinar você que você tem que comer salada, verdura, frutas. Não adianta só isso. A gente está aqui para ensinar para você que é possível ter vida e ficar magra.
comer de forma em paz com você, né? Mas existe, doutor Cristiano, um efeito em manada, né? Sabe o que é efeito em manada? Efeito em manada é aquilo que eu fui no salão de cabeleireiro, a pessoa falou para mim que o produto emagrece. O outro falou que outra coisa emagrece. O outro. Eu sigo 10 nutricionistas, eu sigo não sei quantos médicos. Eu não sei mais se eu faço jejum, se eu faço cetogênica, se eu faço low carb. Tirou carboidrato da sua alimentação, desacelerou seu metabolismo inicialmente. Ah, vai ter que tirar, vai ter que organizar, são estratégias orientadas. Inicialmente você não pode tirar, porque ele gera energia. Tem gente com medo, doutor Cristiano, de comer batata doce, de comer batata, de comer arroz com feijão. Como assim? Pois é. E aí, você vê que os princípios estão, os valores e os princípios estão invertidos, né? Não só na sociedade, como nos princípios de emagrecimento, né? Tá tudo invertido. As pessoas têm medo de comer uma abóbora, mas não tem medo de consumir uma margarina, por exemplo. Pelo contrário, acha que a abóbora vai deixar ela doente e acha que a margarina vai trazer saúde para ela, quando é exatamente o contrário. Né? Então, assim, veja-se uma substância química semelhante a um plástico, que é a margarina. Ela, por um átomo lá, ela não seria um plástico perfeito. Tem que ter saborizante, porque não tem sabor, aqui não tem gosto de nada, então tem que colocar mais outro químico junto, né? Então, aquilo é uma salada de substâncias químicas criadas pelo ser humano, que não existem na natureza. E aí achar que aquilo é mais saudável que uma manteiga que vem de um leite de um animal que é da natureza. A quem interessa essa falsa informação? A quem interessa? Será que isso interessa à saúde das pessoas ou interessa à indústria alimentícia e depois à indústria farmacêutica, que vai ganhar clientes com isso, né? Porque aí serão os futuros diabéticos, deprimidos, hipertensos, gorduras do fígado, né? Ovário policístico, mulheres com infertilidade. A indústria farmacêutica também, de tabela, leva vantagem aí, né? Vai vender remédio pro resto da vida. E a indústria alimentícia, com certeza, por quê? Margarina, existe uma indústria para produzir. Agora, manteiga, uma pessoa, se ela quiser, ela pode até fazer dentro da casa dela. Os nossos avós não faziam? Mas os nossos avós faziam margarina em casa? Não tem jeito. Exige um processo industrial químico artificial, que não é possível fazer de forma natural. Então, assim, as pessoas têm medo de uma abóbora, mas não têm medo de uma margarina, que é um plástico. Olha só, e eu vejo muito isso. Às vezes eu recebo assim, eu tenho medo de comer pipoca, eu tenho medo de comer abóbora, né? Eu tenho medo de comer alimentos normais. E aí eu consumo pão integral, aí eu consumo bolachinha fit, aí eu consumo tudo diet, light, chá de hibisco, semente disso, semente daquilo. Não precisa de nada disso para ficar magra. Não precisa de nada disso. Isso aí não perfaz nem 1% de importância, enquanto o outro lado perfaz 95% da importância. Então, as pessoas dão 100% de atenção ao 1% que não muda nada e dão 0% de atenção ao 99% que muda tudo. Doutor Cristiano, e as pessoas que têm muita fome e ansiedade? Essas pessoas também podem mudar essa fome e ansiedade através do ajuste hormonal natural e espontâneo. Tudo que nós falamos aqui é 100% natural, através de combinar macro e micronutrientes. Isso. Então, não é sobre uma via alimentação. Via alimentação. Doutor Cristiano, a pessoa que é compulsiva, tem ansiedade, ela come toda hora, ela acaba de comer, tá com fome de novo, ou de noite ela tem muita fome, doutor Cristiano, e ela sente ansiedade. Me conta, essa pessoa, ela realmente, isso aí é psicológico ou pode mesmo mudar? Existe algum hormônio relacionado com fome e ansiedade? Existem vários hormônios relacionados com fome e ansiedade, né? O controle da fome e ansiedade se processa numa zona profunda do nosso cérebro, chamada de hipotálamo, tá? Então, ele é um centro de controle. É um computador que nós temos, né, dentro do nosso cérebro, que controla as nossas funções mais básicas, como a própria alimentação, né? Então, está relacionado com a nossa sobrevivência. E esse controle, normalmente, ele é equilibrado. Então, nós naturalmente somos criados
perfeitos, né, para ter um controle de fome e saciedade dentro das exigências que o nosso organismo tem. Só que à medida que nós vamos levando adiante dentro do nosso ambiente obesogênico, que é a sociedade mundial, né, falo isso porque hoje em dia não é só o mundo ocidental, o mundo oriental também está assim, né? Então, o mundo hoje está cercado de falsas informações e de desinformações. E nós seguimos como você falou, o efeito manada. Nós vamos seguindo esse contexto, e ao seguirmos esse contexto, começamos a levar a desequilíbrios hormonais que vão desequilibrar a sinalização desse centro de controle do apetite e da saciedade. Então, esse centro de controle começa a ficar desregulado, e aí vem aquela compulsão alimentar. E aí adianta você chegar para o indivíduo simplesmente falar que ele tem que ter força de vontade? Não adianta. É como se eu chegasse para um paciente com febre e falar, inclusive a febre, ela começa no mesmo lugar que dispara a fome e o apetite, começa no cérebro, nessa parte, hipotálamo, mesmo lugar. Né? Ela dispara o sinal para o restante do organismo aumentar a temperatura. Então, adianta eu chegar para um paciente, chegar para ele e falar assim, olha, meu filho, você tem que ter força de vontade para controlar a sua febre. Se eu falar isso, o povo até ri, né? Que é um absurdo no médico chegar e falar isso. Pois é, mas fala-se isso para o obeso. E é tão absurdo quanto falar que ele tem que ter força de vontade para controlar o apetite, pois se esse descontrole de apetite que ele tem é algo físico, orgânico, gerado por um descontrole alimentar anterior, sim, mas que naquele momento ele precisa de ajuda para controlar e não de ser cobrado sem dar instrumentos. É como se alguém me cobrasse de ir para a Lua, mas me desse um foguete. Como é que eu vou para a Lua sem foguete? Como é que você não chegou até a Lua? Me dá um foguete que eu vou para a Lua. Agora, sem foguete, como é que eu vou para a Lua? Então, chega para a pessoa e fala, você tem que ter força de vontade, mas não está dando a situação para ela ter esse controle automático. Isso é automático, não é a pessoa que decide simplesmente. Eu quero ser compulsivo, eu quero ter ansiedade, agora eu não vou ser mais compulsivo. Quem dera fosse tão simples assim. Né? Então, quando a pessoa passa a ter uma alimentação que traz de volta reequilibra, né, traz de volta esse equilíbrio hormonal e de neurotransmissores, que é consequência do equilíbrio hormonal, essa sinalização de fome e apetite e a saciedade vai voltando para o normal. E, naturalmente, essa pessoa vai controlando a compulsão. Mas o controle da compulsão é consequência, não pode ser causa. Você não pode cobrar isso das pessoas, que elas tenham esse controle. Não está na mão delas isso. Entendeu? Mas aí o que acontece? Muitas vezes essa pessoa faz uma dieta restritiva e esse controle fica pior ainda do que já estava antes. Então essa pessoa, se no início estava difícil, depois fica super difícil. Eu costumo falar que era um muro de 2 metros de altura, você tem que baixar esse muro de forma que a pessoa consiga pular ele com simplesmente passando a perna por cima. Você reduz esse muro de 2 metros e diminui ele para 30 centímetros. É a compulsão alimentar. Mas isso você faz acrescentando nutrientes na dieta e não restringindo a alimentação das pessoas.